Olá, seja bem-vindo ao canal do Feltro Infinito. Eu sou a Marcela Garcia e hoje a gente vai conversar direto ao ponto sobre moldes, como transferir os moldes, como identificar o direito, o avesso do feltro e algumas coisas que são fundamentais para a gente começar antes da gente colocar a mão no feltro, literalmente, e costurar. Então, vem comigo, bora lá? Precisamos começar falando sobre conceitos básicos no artesanato em feltro. O primeiro deles é: você precisa ter um molde da sua preferência da peça que você vai querer confeccionar. O nosso exemplo aqui é uma cabeça com um cabelinho, tá bom? Que pode se transformar num aplique de um bonequinho. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é recortar o molde no papel, tá? De todas as partes da peça que a gente for confeccionar e preparar esse molde. Nesse caso aqui eu digo preparar por quê? Porque ele tem dois olhos e uma boquinha que serão bordados ou o olhinho será pintado, então a gente precisa furar esse gabarito. Se você tem um pedacinho de EVA em casa, você pode colocar ele aqui, e aí você pega a sua agulha e fura. Fica mais fácil? Ah, Marcela, eu não tenho EVA. Não tem problema, eu vou furar direto a agulha aqui no papel, tá bom? E o furinho vai ficar bom do mesmo jeito. Quando a gente tem assim, por exemplo, uma boquinha ou uma extensão maior de algum traçado, eu gosto de fazer um furinho no começo, localizar aqui o meio, nesse caso aqui, porque ele não é tão grande, e fazer outro no final. E aí a gente já tem os pontos básicos. Na hora que a gente for bordar, aí a gente delimita qual é o tamanho do ponto que a gente quer, mas para transferir este molde aqui para o feltro, eu acredito que essa marcação já vai auxiliar bastante. Então, a gente já tem o nosso molde no papel recortado e, neste caso aqui, já furado, porque vai se aplicar. Eu vou ver qual é o lado do feltro que eu vou trabalhar. Essa é uma verdade que não é absoluta no feltro. A questão de direito e avesso é muito pessoal. Eu considero direito este lado que ele é mais lisinho. O outro lado, ele tem um pouquinho mais de pelinhos, de furinhos, de rugosidades. Então, por esta razão, eu opto trabalhar com este lado, que é o lado que é um pouco mais lisinho. Eu vou pegar um feltro de outra cor aqui para ilustrar a mesma coisa. Este lado aqui é o lado mais lisinho, então eu considero como lado direito. E esse lado aqui, ele tem um pouquinho mais de furinhos e rugosidades, então eu considero esse aqui o lado avesso para mim, tá bom? Então vamos lá. Então, em posse do meu molde em papel, da cor do feltro que eu separei para fazer o meu trabalho, do meu refil ou da minha caneta fantasminha, eu vou simplesmente segurar aqui o molde e fazer esta marcação. Como eu deixei o furinho aqui, a ponta da caneta vai passar aqui nesse furinho. E aí eu seguro o molde para verificar se realmente passou a tinta lá para baixo, passou. E agora eu vou fazer aqui a marcação da boquinha. Marcou os pontinhos, então eu já tenho aqui. Se você quiser, você pode reforçar aqui o desenho, unindo os pontos, tá bom? E aí temos aqui a marcação, vou reforçar aqui esse olhinho. E agora, como é que eu faço para recortar este molde? Muito simples, eu vou pegar minha tesoura própria para feltro e vou recortar aqui no risco. Esta minha mão, ela vai fazendo este movimento de girar o feltro, enquanto esta mão que está com a tesoura, ela fica basicamente fixa, ó. Quem tá rodando aqui é o feltro e não a tesoura. Com isso, eu garanto uma maior precisão neste recorte. Ok? Primeiro recorte realizado. Mas, Marcelo, eu tenho um feltro escuro aqui, eu não tenho nada para passar aqui. Então, a gente pode usar uma técnica, que é a técnica da fita adesiva. Vai fazer um barulho aqui, tá, pessoal? Pera aí. Eu pego um pedaço da fita adesiva, corto aqui e vou aplicar por cima deste molde. E aí, quando a gente usa essa técnica da fita adesiva, eu não recomendo que você use a sua tesoura para feltro. Aí, você tem que ter uma outra tesoura que é para outros materiais. Então, aqui é um corte misto, né? E eu vou recortar ao redor da mesma forma que eu recortei o feltro. Girando e recortando. O corte, ele vai ficar bem preciso. Olha só. E aí,
Para peças pequenas, para feltros escuros, essa técnica da fita adesiva, ela é muito boa. Muito bem, então nós já temos aqui os recortes. Existem alguns termos no artesanato em feltro que é importante que nós saibamos. Por exemplo, de repente aqui no seu molde vai estar escrito assim, recortar espelhado. Então a gente vai fazer de conta que tem um espelho aqui. Então eu recortei o molde desta forma. Então se eu vou olhar no espelho eu vou virá-lo para fazer exatamente igual. A gente usa isso, por exemplo, para bracinhos, para perninhas e para tantas outras coisas, até para os próprios corpinhos. Há pessoas que conseguem cortar um molde em cima do outro, por exemplo. Eu tenho aqui que cortar, faz de conta que já tenho o molde aqui. Faz de conta que eu já tenho aqui as duas partes do feltro. Então, eu tenho que cortar um molde que está aqui, tá bom? Está desenhado aqui. Ou eu posso colocar, faz de conta que é um alfinetinho aqui, e recortar as duas partes juntas, ou eu posso fazer de forma espelhada, se eu prefiro cortar apenas uma folhinha do feltro. E, para quem usa caneta termoapagável, tanto faz se a gente vai desenhar na frente do feltro ou no verso, né, no direito ou no avesso. Mas, se eu não precisar, assim, ter uma carinha como essa que tá aqui na frente, que é onde eu vou realizar o bordado, para qualquer outro trabalho, eu posso riscar no avesso. Eu vou riscar no avesso, então se o avesso está para cima, a parte direita do feltro está para baixo. Aqui eu vou ver se é direito ou avesso, esse aqui é o direito. Então eu vou colocar direito com direito. Aí faz de conta que eu risquei meu molde aqui. Tá riscado. E aí ou eu coloco um alfinetinho, ou eu seguro firmemente as duas partes e recorto aqui, aqui, aqui e aqui. E antes de eu separar essas duas partes, lembrando que eu tô com os avessos para fora e os direitos para dentro. E aí eu vou, ó, inverter e deixar o direito aqui e o direito aqui. Eu sempre faço uma marcação aqui dentro para saber qual lado está encontrando com qual, tá bom? Ficou pequenininho aqui o meu exemplo, mas acho que deu para ver. Um outro termo que a gente usa bastante no feltro é o termo de dublar. Dublar quer dizer formar duas partes. E essas duas partes, elas podem ser formadas de algumas formas. Por exemplo, eu posso passar uma cola aqui atrás, colei um feltro no outro, ele vai ficar dublado. A dublagem, ela pode se dar também pela aplicação de um papel que chama papel termocolante. Eu não utilizo essa técnica, mas ela existe, tá bom? E a dublagem, ela pode se dar também quando eu colo um pedaço de feltro no outro e costuro. Então, eu tenho aqui duas partes de feltro unidas, ela está dublada. E aí, faz de conta que isso está recortado, costurado ou dublado e tem essa borda aqui a mais que eu preciso retirar. Quando eu retiro aqui este excesso do feltro, a gente chama isso de refilar. Então, a gente refila quando a gente tira essas partes que estão excedentes do nosso trabalho. Então, essas são as dicas que eu tenho para deixar para vocês hoje. Deixe a sua curtida, se inscreva no nosso canal e até o próximo Direto ao Ponto.